realmente no valor do que significa o Evangelho. Porque, assim, uma das argumentações que eu coloco, inclusive, no livro, é de que as pessoas têm uma ideia, Rafael, de que o Evangelho, essa mensagem, é uma mensagem para elas se converterem, sabe? É aquela coisa assim, poxa, eu estava no mundo, ouvi o Evangelho e me converti. Agora eu virar preciso crente. vou virar crente, agora eu vou seguir determinadas coisas. Quando, na verdade, a proposta de Deus, ela não é que o Evangelho seja apenas uma mensagem para o momento inicial. Na verdade, o nosso caminhar deve ser com base nessa verdade. Se a gente for ler 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 em diante, a gente vai ver o apóstolo Paulo enfatizando essa ideia de que aqueles irmãos lá em Coríntios, eles precisavam ouvir, eles precisavam repetir, eles precisavam permanecer no Evangelho, mesmo após a conversão. Porque se há um poder do Evangelho para nos salvar, no sentido de nos tirar do mundo e nos trazer para o reino de Deus, o poder de Deus, através do Evangelho, continua operando para nos salvar. Só que agora, dia após dia. Salvar da nossa velha forma de viver, salvar daqueles hábitos que a gente recebeu legados dos nossos pais, para agora que a gente, dia após dia, começar a desenvolver uma vida que reflete, de fato, a glória de Deus naquilo que são os elementos que Deus espera que os seus filhos manifestem. Então, o Evangelho, ele continua operando isso. Inclusive, digo mais, a pessoa, na verdade, ela só pode se considerar salva pelo Evangelho se o Evangelho continua operando na vida dela a ponto de fazê-la ser transformada dia após dia. Se isso não acontece, na verdade, isso demonstra que ela não entendeu o Evangelho e ela precisa se atentar. Então, seja por entender melhor o Evangelho para não cair no erro de achar que é uma outra coisa na vida, seja por solidificar o entendimento para que em momento nenhum ela se aparte dessa verdade, ela tem que ter o Evangelho como alvo principal. Inclusive, e para encerrar essa parte aqui, ele dizer o seguinte, que na antiga aliança, a lei era o centro. A lei de todo o sistema da antiga aliança era o centro. Só que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, que a lei ela produz morte, porque ela só aponta a situação pecaminosidade, ela não faz nada na vida da pessoa. Só que na nova aliança, onde todo o sistema é baseado na obra do Espírito, o centro da nova aliança não é mais a lei, é o Evangelho. Então, quanto mais a gente tem um Evangelho dentro de nós,